Vamos falar sobre o taping no pós-parto com quem entende do assunto, a minha, nossa fisioterapeuta pélvica. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Mi, quando a gente pensa aí no taping pós-parto, quem é a mulher que pode usar o taping? A mulher que fez cesárea, a mulher que teve um parto normal? Conta tudo para nós. Todas as mulheres são beneficiadas com a utilização da bandagem no pós-parto. O que nós precisamos fazer é uma avaliação adequada, entender os benefícios, porque os benefícios, muita gente acha que é só aquela mulher que fez a cesárea, mas os benefícios são para as duas, porque as duas ficam com instabilidade, né, com esse desconforto no pós-parto, essa sensação de insegurança na hora de caminhar, porque muda, né, existe uma regressão de todo aquele período gestacional, então essa regressão traz várias instabilidades para essas mulheres. Então, elas precisam trazer de novo, né, essa consciência do abdômen, trabalho de respiração, um trabalho por conta dos edemas que podem acontecer. E isso é tanto para a mulher que fez o parto normal e para a mulher que fez a cesárea. Quando a gente tem uma mulher que fez uma cesárea, a gente tem benefícios extras, porque quando a gente utiliza o taping numa técnica que a gente chama de técnica compressiva, ele vai fazer um controle daquela inflamação. Naquele momento a gente chama de ferida operatória, que é aquele corte, que depois entra em todo o processo cicatricial. E se a gente usa o taping antecipadamente, que é pegando essas mulheres nas primeiras 24 horas, a gente consegue fazer uma modulação, um controle dessa inflamação e, em consequência, a gente tem uma cicatriz muito melhor lá na frente. Mas nós temos todos esses objetivos associados. Trabalhar essa cicatrização, diminuir a dor, trazer conforto, estabilidade. Essa mulher, ela sai da maternidade se sentindo muito mais segura, porque antigamente usava cinta, né? Então as mulheres saíam com a tal cinta. A cinta era muito difícil de controlar pressões e podia, lá na frente, trazer algumas complicações para o assoalho pélvico. Então, ela podia ter disfunção, incontinência, uma instabilidade lá na frente, por conta de uma pressão grande feita naquele abdômen. Então, nós sabemos que, biomecanicamente, o abdômen não precisa de uma grande pressão. Então, o taping, ele cai como uma luva, trabalhando essa função. É óbvio que a mulher, ela precisa ter essa indicação, ser bem avaliada, né? Um profissional qualificado, que tenha formações importantes, formações específicas, para que ele também tenha segurança de atendê-la caso aconteça alguma intercorrência. Mas, no geral, é tudo muito tranquilo, ela sai da maternidade se sentindo super bem, super segura, e ainda, lá na frente, um abdômen mais funcional, uma cicatriz mais organizada, com reparo adequado, bonita. E isso favorece a autoestima e tudo mais nesse período, que é um período, né, de diminuição hormonal, em que a mulher ela está muito voltada para o filho. Então, melhora a autoestima, e isso é bem importante. Quando a gente pensa aí, né, você falou que o ideal é aplicar a bandagem nas primeiras 24 horas. Então, nas primeiras 24 horas, vocês vão até essa puérpera, né? Isso. Colocam. Quanto tempo ela fica? E depois que retira, ela coloca novamente? Não se coloca novamente? Como que é essa decisão, essa escolha? Então, 24 horas que eu falo, não é ali nas primeiras 6 horas, é realmente esperar essas 24, né? E essa mulher, ela vai ficar por volta de 6, 7 dias com essa bandagem. O fisioterapeuta, ele vai acompanhá-la durante esse período. Caso tenha algum desconforto, alguma intercorrência, vai ter uma consulta antes. E depois que retira essa bandagem, normalmente não vai colocar naquela forma de cobrir todo o abdômen. Então, vai avaliar as necessidades daquele momento, porque é uma segunda avaliação. Então, nessa segunda avaliação, a gente vai observar o abdômen, observar se ela tem edema em membros inferiores, como estão as mamas, como está a cicatriz, se foi cesárea. Então, a gente vai fazer uma avaliação geral e entender a necessidade, porque ela pode ter necessidade de usar um taping da forma linfática, porque os pés estão muito inchados, a
vulva pode estar mais inchada, a mama pode estar mais engurgitada. Então, tudo isso nós vamos trabalhar de outra forma, mas é uma outra avaliação. Então, é muito difícil falar assim em pacote fechado de receitinha de bolo para o atendimento, entendeu? Porque tudo vai depender das queixas que ela vai apresentar neste segundo momento. Mas é bem importante que seja alguém que tenha formação dentro da fisioterapia na área da obstetrícia, da saúde da mulher, porque aí vai poder atender às necessidades dessa puérpera nesse contexto, que é uma área específica da fisioterapia, né, onde a gente estuda as condições da gestação, parto e pós-parto. Por isso precisa compreender, além de entender do taping, além de entender de processo de reparo cicatricial, e aí ela tem realmente uma assistência bem global. E depois ela pode ainda ser encaminhada para consultório, para fazer uma reabilitação pós-parto, né? Porque as mulheres que passaram por um parto vaginal podem ter, né, alguma disfunção, as que passaram pela cesárea também podem ter alguma disfunção, e faz o acompanhamento com o fisioterapeuta pélvico depois. Isso é o mundo ideal. Que legal. E assim, Mi, falando nesse mundo ideal ou não tão ideal, assim, você nota diferença nas mulheres que fazem esse acompanhamento, que usam a bandagem, depois fazem um acompanhamento com o fisioterapeuta pélvico, para outras mulheres que passou tantos anos depois do parto e nunca tinham feito nada e aí buscam um fisioterapeuta pélvico por conta de incontinência, enfim? Exatamente. Tem uma coisa que é o seguinte, né? Quando a mulher ela passa pelo período do puerpério, quando ela está no período do puerpério, a atenção dela é voltada para o bebê, ela meio que se esquece, né? E aí ela fez fisioterapia bonitinho na gestação inteira, e aí ela usou todos os recursos, ela está tendo um pós-parto muito legal, muito confortável, com toda a atenção, só que ela necessitaria fazer esse acompanhamento depois, mas as mulheres acabam não fazendo, porque a atenção está voltada para o outro lado. E aí 6, 9, um ano depois, quando ela começa a entender que talvez a relação sexual esteja um pouco desconfortável, ou talvez quando ela faz algum esforço, ela pode perder algum xixi, então, né, ou está com uma urgência miccional, teve vontade de ir no banheiro e corre, né? Às vezes não dá tempo de chegar. Então, são condições que poderiam ser prevenidas se houvesse um segmento depois. Mas, normalmente, as mulheres, elas fazem bonitinho a físio durante a gestação, mas o período do puerpério fica voltado para o bebê. A gente entende, né? Você é mãe, você sabe de todas as demandas que o puerpério exige. No entanto, a criança cresce e depois e a mulher... gente colhe os frutos. Exatamente. Os frutos não tão bons. Exatamente. Então, assim, se você olhar para o seu corpo enquanto uma puérpera que está regredindo, né, função e tudo mais, você dar atenção para o seu corpo, você tem depois uma qualidade de vida muito melhor, sexual, assoalho pélvico mais fortalecido, abdômen mais recuperado, porque tem as diástases e tudo mais. Então, é realmente uma assistência muito mais direcionada para essa reabilitação da puérpera. Seria muito maravilhoso que as puérperas seguissem com a atenção do fisioterapeuta no pós-parto. E o taping é mais um recurso a ser utilizado frente a essas disfunções que podem aparecer em qualquer momento. A gente tem a informação, a gente sabe o que precisa fazer e agora é colocar em prática, né, Mia? A gente se olhar, porque em algum momento a gente vai se deparar com o problema. Então é melhor cuidar desse problema lá no começo, evitar ele, do que depois ter que correr atrás, porque Exato. Ele chega. Exatamente, né? A gente precisa fortalecer, a gente fortalece músculo, a gente vai para academia, a gente tem uma atenção toda especial, né? Ah, eu preciso voltar para academia, ok. E o seu assoalho pélvico? Porque essa função é muito importante. E o seu abdômen, toda essa ligação abdômeno-pélvica, isso precisa ser olhado, né? E, normalmente, dentro da academia, não é a atenção que se dá. Isso é uma coisa mais específica, né? Com alguém, né? De preferência, o fisioterapeuta pélvico, que vai fazer com que você retorne o quanto antes às suas condições.
prévias à gestação, né? Verdade, sensacional, adorei. Obrigado por nos trazer tanta informação e até a próxima. Até a próxima. Irregularidade menstrual. Você tem? Você quer saber sobre? A Dani vai nos explicar tudo sobre esse assunto, né? Então, fala para nós, Dani, o que significa irregularidade menstrual? Bom, é importante a gente saber o que é regular, né? Então, a gente considera hoje como um ciclo regular, um ciclo que tem uma duração entre 21 a 35 dias. Como que a gente faz essa conta, né? A gente conta o primeiro dia de uma menstruação até o primeiro dia da próxima menstruação. Isso tem que ter um intervalo entre 21 a 35 dias. Fora disso, a gente caracteriza como um ciclo irregular, né? O que tem acontecido, né, Mari? Nos últimos meses, principalmente aí depois das festas de fim de ano, uma das maiores causas de procura no consultório ginecológico são as irregularidades menstruais. Então, esses ciclos com menos de 21 dias, mais de 35 dias, alteração de fluxo, né, menstruando muito, menstruando pouco. E, claro, é sempre importante uma avaliação médica, tem que vir no consultório, a gente tem que avaliar, né? Então, a primeira causa de irregularidade menstrual é a gestação, né? Então, a gente, descartando essa causa, a gente vai buscar outras causas comuns, né? Uma alteração de tireoide, por exemplo. Só que o que a gente percebe na prática, né? Que a maior parte das vezes, quando não é uma gestação, a gente faz exames, a gente investiga essas causas de irregularidade menstrual e elas não aparecem num exame. Então, a gente descarta essas outras causas que eu acabei de falar, como uma gestação, uma alteração de tireoide. E o que faz, então, a gente apresentar uma irregularidade menstrual? Geralmente tem a ver com mudanças dos nossos hábitos e mudanças das nossas rotinas. Então, final do ano, né, festas, férias das crianças, que normalmente tem uma alteração dos nossos hábitos. Então, a gente muda o horário do sono, a gente muda a alimentação, a gente muda o horário do treino, para de treinar. Então, isso tudo a gente não consegue medir isso em exames, né? Então, a paciente às vezes apresenta de fato uma irregularidade, a gente pede exames, ela volta e a gente não consegue falar para ela, olha, apareceu isso, porque geralmente não aparece nada. Então, o que a gente vai ver? Mudou a rotina dessa mulher aí, tá? É comum também nessa fase a gente ter ganho ou perda de peso, dietas restritivas, tá? Isso tudo pode ser a causa de irregularidade menstrual. Então, a gente pensando nisso, como é que a gente faz, então, né, descartando causas, né, fazendo exames, como é que a gente faz, então, para que esse ciclo volte a se regularizar? Quanto mais a gente sinalizar o nosso corpo que está tudo bem, né? Quanto mais a gente voltar para uma rotina de sono, rotina de alimentação, rotina de treino, mais os nossos hormônios voltam a se organizar e a gente volta a ter uma regularidade menstrual. Então, o que é importante? Muitas vezes a gente ouve na medicina, é importante a gente fazer atividade física, é importante a gente se alimentar bem, é importante a gente ter uma rotina de sono. Só que muitas vezes para a gente, paciente, é difícil palpar por que isso é tão importante. Por que é tão importante? Porque o nosso corpo funciona o dia todo com estímulos hormonais, e não só hormônios do nosso ciclo menstrual. Então, o sono tem hormônio, a alimentação tem hormônio, a atividade física libera hormônio, tá? Então, quando a gente altera isso, vai ter algum hormônio que vai ficar descompensado e outro que vai ter que compensar isso. Então, a gente precisa de novas compensações desses hormônios. Como que a gente faz isso? A atividade física, qualidade do sono e qualidade de alimentação. Olha só como todo o corpo está interligado. Às vezes a gente acha que é uma doença, mas é o corpo te mostrando que a tua rotina está toda alterada e que está afetando em alguma parte. E quanto mais tempo a gente fica afetando, mais órgãos, mais doenças a gente está propenso a ter, né? E uma coisa interessante, tá, Mari? Hoje a gente tem acesso a essas informações, né, como a gente já falou, e aí tem muita paciente que chega no consultório e fala, Dani, eu quero fazer
todos os meus hormônios. Infelizmente isso não existe, tá? E mesmo que a gente dose muitos hormônios, esses hormônios eles têm vidas úteis, que a gente fala, que muitas vezes não é perceptível, não é detectado nos exames. Então, às vezes essa paciente ela fez uma alteração hormonal, a gente faz um exame e isso não é detectado muitas vezes. Então, claro, a gente usa sim, né, dessa ferramenta que a gente tem de dosar alguns hormônios, só que muitas vezes isso não é suficiente e tem muitos hormônios que funcionam no nosso corpo que não tem como a gente dosar. Então, só fazer exames não funciona. O paciente precisa vir em consulta. A gente precisa avaliar ela como um todo. São feitos, sim, alguns exames, porém, muitas vezes o tratamento e o ajuste desse ciclo menstrual é feito com essas medidas comportamentais. Preciso que tu volte para a tua atividade física, preciso que tu organize a qualidade do teu sono, preciso que você volte a se alimentar direito. Isso você está sinalizando o teu corpo que está tudo bem e esses hormônios vão voltando a regularizar de novo e automaticamente o teu ciclo volta a regularizar na maior parte dos casos. E aí, por isso que é importante um segmento. Não voltou, não regularizou, eu preciso que você volte para ser reavaliada. E em quanto tempo, Dani, aproximadamente, esse ciclo volta ao normal, mudando a rotina? A gente sabe que não existe uma matemática, né, quando a gente fala assim de ser humano, que cada corpo ele vai reagir de uma forma, mas tem um período assim, olha, tem X meses, dias para voltar. Se não voltar, eu preciso que tu volte para a gente... Não tem, né, Mari? Depende muito de corpo para cada corpo. Agora, a gente percebe, sim, na prática, a gente percebe que é em torno de mais ou menos 3 a 6 meses. Então, normalmente eu peço para que a paciente volte nesses 3 meses, organizando isso para a gente reavaliar e ver como que ela ficou, ver como que fica o ciclo, né? É muito importante que anote o ciclo menstrual, que é outra coisa que muitas mulheres também não têm o hábito de fazer. E na prática do dia a dia a gente esquece, né? Muitas vezes o dia que a gente menstruou. Então é importante que anote, eu peço para as pacientes anotarem, a gente chama isso de calendário menstrual, seja no celular, seja em agenda, seja em aplicativos, onde fica mais acessível para essa paciente e trazer na próxima consulta, porque a gente vai acompanhando. Olha só, tem muitas pacientes que elas têm dificuldade de fazer essa conta que eu acabei de explicar, que é essa conta do primeiro dia da menstruação até o primeiro dia da próxima menstruação. Então, imagina, a paciente tem dificuldade de fazer essa anotação e essa conta, então provavelmente ela vai ter desafios de entender isso que a gente está falando aqui. Então, traga o seu calendário, vamos fazer a conta junto. Se isso te apoiar, não tem problema, a gente acompanha dessa forma. Então, olha o quanto é importante a gente fazer um acompanhamento com a nossa médica ginecologista. Por isso que muitas vezes não adianta eu só ir à consulta uma vez por ano. Verdade. Dani, adorei. Que Obrigada. Assunto legal, quanta informação boa. E até a próxima. Até a próxima, Mari. Obrigada. Reposição hormonal. Tudo que você precisa saber sobre esse assunto com a doutora Thaís, nossa ginecologista. Bem-vinda novamente. Obrigada. O que precisamos entender sobre reposição hormonal? Toda mulher precisa fazer reposição hormonal. O que é a reposição hormonal? Conta para nós. Bom, a reposição hormonal nada mais é do que você repor os hormônios que você não produz mais, né? Então, normalmente a TRH, que é a terapia de reposição hormonal, a gente faz em pacientes pós-menopausa, né? Ou em pacientes que já estão no climatério, que são aquelas pacientes que ainda não pararam totalmente de menstruar, mas já têm aqueles sintomas próprios da menopausa. Tá? Para a gente considerar uma paciente na menopausa, ela precisa estar há 1 ano sem menstruar. Mas tem pacientes, tem mulheres, né, que num período anterior aí de 1 ano, 2 anos antes, já começam com uma irregularidade menstrual, normalmente falhas menstruais, né, e já começam com toda aquela sintomatologia da menopausa. Então, nesse momento, a gente também já pode estudar a possibilidade de começar a reposição hormonal, né. Não são todas as pacientes que podem fazer uso da reposição, então tem que se tirar muito bem o histórico da paciente, o histórico pessoal, o histórico familiar, para poder ver a possibilidade ou não da reposição para essa paciente. Quando a gente pensa nessa escolha da paciente que vai poder fazer reposição hormonal e da paciente que não poderá fazer, isso está relacionado com
cânceres, com doenças, com... Exatamente. Né, doença cardiovascular, histórico anterior da paciente ou até familiar de câncer, principalmente os cânceres ginecológicos, no caso, né, ovário, útero, mamas, principalmente. E aí, nesses casos, como a gente não pode entrar com hormônios, existem outras medicações que a gente pode usar, que vão amenizar os sintomas que as pacientes apresentam, mas que realmente daí não é uma reposição hormonal propriamente dita, né? Porque o principal da reposição hormonal, além dela devolver a qualidade de vida para a paciente, porque são hormônios que mexem com todo o metabolismo, enfim, da paciente, elas perdem essa produção, então isso dá uma queda de qualidade de vida, assim, no geral, para a paciente. O principal é que a reposição hormonal, ela também vai proteger essa paciente na sua parte óssea e cardiovascular. Ela faz uma proteção, né? E isso realmente para as pacientes que não podem fazer uso, acaba que não vai ter como fazer essa proteção por conta de não poderem usar os hormônios, né? Mas existem formas de melhorar a sintomatologia da paciente, sem o uso de hormônios se for preciso, né? A gente sabe que é uma fase muito complicada, se fala muito sobre esses sintomas, a gente tem aí... Com certeza alguém já conviveu com uma mulher passando ou que já passou por essa fase. Então, são vários sintomas pesados e desagradáveis. Uhum. E a mulher não precisa passar por tudo isso, né? Dessa forma, com essa mudança tão grande. Porque se a gente for analisar, desde sempre a mulher passa por altos e baixos, né? Sim. Essa questão hormonal da mulher é uma verdadeira montanha-russa. E aí, nessa fase aí da vida, né, onde vem menopausa, pré-menopausa, enfim... Existe essa questão da reposição hormonal e que a gente precisa avaliar para ser uma carta, né, para trazer qualidade de vida nessa época, nessa fase. Exatamente. Eu acho a busca das pacientes pela reposição hormonal tem aumentado justamente por conta disso, né? Hoje todas as pessoas em geral, não só as mulheres, estão se cuidando mais da alimentação, pensando assim num envelhecimento mais saudável, né, com uma qualidade de vida melhor, praticando atividade física. Hoje se tem buscado muito isso. E a reposição hormonal realmente ajuda a dar esse retorno para a paciente, né? Não tem nenhuma paciente que faz uma reposição hormonal e não vê essa diferença e fala, nossa, eu sou outra pessoa, nossa, como eu estou bem, né? E porque realmente dá muita diferença, devolve a vida da paciente, assim, é nítido. Legal isso, assim, da gente ter esse feedback, né? Uhum. De saber que realmente, poxa, eu fiz ali o uso, porque também tem essa questão de fazer tudo certinho, né? Uhum. Então, sim, tem uma responsabilidade da paciente nesse exatamente. processo. É uma coisa que a gente sempre tem que deixar claro. Vamos fazer a reposição, mas também isso faz parte da escolha das pacientes que fazem reposição hormonal. Então, a gente tem que deixar muito claro que ela está fazendo a reposição e que isso precisa de um acompanhamento, né? Então, a gente vai ter que sempre estar acompanhando os exames, eventuais efeitos colaterais, melhora ou piora da paciente em relação ao uso, e tem exames que a gente precisa pedir de rotina para estar acompanhando, para ver se isso, de alguma forma, não está causando algum problema para ela. Então, por exemplo, uma das coisas, das principais coisas que a gente precisa acompanhar, principalmente quando a paciente ainda tem o útero, né, porque muitas pacientes não têm mais, na reposição hormonal, a parte interna do útero, na menopausa, como você não tem mais hormônio, ela fica bem fininha, né? Porque ela não responde mais hormônio, não tem mais hormônio, por isso que você não menstrua mais, né? Quando você faz a reposição hormonal, você acaba tendo um estímulo novamente desse útero, né? Claro que daí a gente tem os hormônios para estar fazendo essa proteção do útero também. Mas, de qualquer maneira, uma das coisas que a gente precisa avaliar é exatamente isso. Uma paciente que está fazendo reposição hormonal, de repente, essa parte interna do útero fica mais grossa do que deveria... Então, a gente precisa investigar, porque está estimulando muito esse útero, e nesse estímulo pode aparecer alguma célula ali que não é legal. Então, a gente precisa acompanhar esse útero, pelo menos anualmente, né? A paciente está fazendo reposição hormonal, já faz, 5, 10 anos, de repente tem um sangramento. Vamos ver esse útero para ver o que está acontecendo, né? Vamos diminuir a dose, enfim. Então, precisa de acompanhamento, não é simplesmente ir, pegar a receita, não, vou usar isso aqui
ad eterno, sem trocar receita, sem passar por avaliação. Precisa de exames de controle, com certeza. Adorei. Obrigada por nada. todas essas informações. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, eu sempre falo que nada dispensa uma consulta, né? Então, entra no Instagram da Minuto Mamãe e Bebê, procura a doutora Thaís, já fala lá direto com ela e já marca a tua consulta, né, doutora? Isso aí. Até a próxima. Obrigada. Você já ouviu falar em metabolômica? Eu confesso que nunca ouvi falar. Por isso eu trouxe a doutora Ana para trazer todas as informações para nós sobre esse assunto. Bem-vinda novamente. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui. Muito bom. Eu amo estar aqui com você. Admiro o seu trabalho. Muito bom te receber e aprender muito com você. E aí hoje trazer informações sobre essa palavra que eu nunca ouvi. O que é metabolômica? Pelo menos já decorei, já consigo falar. Ó. Então, vamos lá, né? A metabolômica é um exame, né, que avalia os ácidos orgânicos na urina. Então, é um exame que não é invasivo, né? Já tem aí um grande benefício, né, a respeito dos exames que são tradicionais, né, que é de laboratório comum. A metabolômica, ela avalia as alterações muito antes, digamos assim, de desenvolver uma doença. Então, todas as alterações no metabolismo, né, relacionado à parte de carboidrato, lipídios, aminoácidos, neurotransmissores, a gente consegue ter de forma precisa e profunda e entender todas as anormalidades desse metabolismo. E qual paciente pode fazer? Qual a pessoa que é indicada a fazer esse exame? Então, como eu atendo desde criança até idosos, geralmente eu ofereço esse exame para os pacientes que estão ali em tratamento, às vezes para Parkinson, para Alzheimer, né, para doenças metabólicas, tratando câncer, e até mesmo pacientes que que gostariam de melhorar a performance, né, do corpo. Então, emagrecimento, entender se tem risco de algumas doenças, de desenvolver algumas doenças. Então, é um exame muito completo e preciso que quando a gente interpreta, né, e dá a suplementação correta para esse metabolismo, a gente reduz o estresse oxidativo, reduz a inflamação e, digamos que a gente mina ali, tira todas as possibilidades de permanecer em desequilíbrio e desenvolver doenças. Então, ele traz detalhadamente tudo que o paciente está em desequilíbrio, tudo que está em anormalidade nesse metabolismo, e a gente consegue melhorar todo esse perfil metabólico. Então, qualquer paciente pode fazer, né? Qualquer paciente pode fazer, porque ele traz de forma precisa tudo aquilo que está em anormalidade no seu organismo, que muitas vezes um exame convencional, né, ou simplesmente um acompanhamento sem nada muito preciso, nada muito profundo, não traz. Então, a gente consegue evitar diversas doenças e tratar naquele momento tudo que está alterado nesse metabolismo. Olha só que interessante. E quando a gente pensa nesse exame, a gente pode comparar com o exame de sangue que a gente tem que fazer de tanto em tanto tempo. Esse exame também a gente faz, por exemplo, para ver se realmente o tratamento funcionou, mudou aqueles níveis. É assim que funciona? Não, geralmente ele é um exame que nos guia, né, por um bom tempo, e eu recomendo assim fazer uma vez no ano, no máximo, ou às vezes uma vez a cada 2 anos, dependendo muito ali do objetivo do paciente também, né? Por exemplo, se é um atleta, né, tem a necessidade às vezes de realinhar e de reequilibrar ali esse metabolismo, né, com uma finalidade. Mas se, por exemplo, para você manter saúde, né, entender o seu metabolismo, entender as suas necessidades associadas a um tratamento, né, que avalia toda a parte psíquica do paciente, física, acredito que uma vez no ano já é o suficiente, tá? Então, assim, é óbvio que precisa de um profissional que entenda do assunto, né, que compreenda e, digamos assim, esmiúce o exame, né, traga para você ali e explica para você o que está acontecendo, o que está em desequilíbrio nesse organismo. Quando você tem acesso a esses números, esses dados, a partir desse momento você monta junto com o paciente um plano de ação
para mudar e resolver o que Exatamente. precisa ser mudado e resolvido com cada pessoa. Exatamente. Tanto que o acompanhamento comigo, geralmente, assim, dura uns 6 meses, né? Só que o paciente, ele permanece, né, em acompanhamento. Então, por exemplo, eu inicio um protocolo focado, né, nessas alterações para a construção de saúde. Então, é um erro você pensar que simplesmente uma medicação, né, ou uma suplementação vai resolver tudo e você não precisa fazer absolutamente nada. Então, o tratamento ele é integral, né? Então, ele integra a parte física, a parte psíquica, todo o seu sono, os seus hábitos diários. Então, é uma forma de trazer conhecimento de qualidade, né? Dando tempo e acompanhamento para que você mude isso e coloque em prática, tá? E alcance os seus objetivos, porque é muito difícil fazer isso sozinha, né? Então, a gente precisa ter um acompanhamento médico. E qual as vantagens de fazer o exame que a gente está falando aí de metabolômica e comparando aí aos exames laboratoriais normais? Então, o exame de metabolômica, ele não é tão invasivo, né? Então é simplesmente uma coleta de urina. Ele traz informações muito precisas e profundas do metabolismo a nível celular, né? Então a gente consegue prever e mudar o histórico do estado de doença do paciente, então evitar que o paciente desenvolva patologias, e isso é algo que a gente já entende que se inicia muitos anos antes, então a gente consegue já intervir de forma muito precisa as necessidades desse metabolismo. E tem informações sobre a ação mitocondrial, como que esse organismo se comporta na parte de lipídios, aminoácidos, proteínas. Então, tudo isso entra, né, de uma forma completa. Então, avalia minerais, vitaminas. Então, é muito completo e traz informações riquíssimas para que a gente melhore o metabolismo e evite doenças. Então, realmente, é um olhar para a saúde. Adorei. Obrigada Imagina. por trazer tantas informações, por dividir conosco tanto conhecimento e até a próxima. Até mais. Obrigada. Agora nós vamos conversar sobre a gestação e os cuidados nesse período com uma especialista no assunto, a nossa dermatologista, a doutora Amy. Bem-vinda novamente. Obrigada, é um prazer estar aqui de novo. Muito bom te receber e aprender com você e tirar as dúvidas de quem nos acompanha. Quando a gente pensa aí na gestação, o que a gente tem de procedimentos, de cuidados para essas gestantes? Sim, eu acho que assim, quando a gente recebe um resultado de, né, estou grávida, passa assim, e agora? Como é que vai ser? Vou engordar? Vou me sentir feia? Então, acho que isso assim, passa na cabeça de toda mulher que engravida, né? Chegar na gestação bem, eu acho importante. Então, a mulher que se prepara para uma gestação, durante a gestação e o pós-gestação, ela vai se sentir melhor. Me preparei, então, até semana passada no consultório chegou uma paciente que eu quero engravidar, eu sinto meu abdômen flácido, então eu vou tratar ele, eu já vou estar com o meu abdômen melhor para chegar na gestação com ele já, com o bioestimulador melhor. Por quê? E ela fez todo sentido, poucas mulheres fizeram isso até hoje, mas faz todo sentido você chegar na gestação bem. Então, isso é uma coisa. Mas também tem a mulher que não se preparou e entrou na gestação. Eu acho que o mais importante na gestação é você não aumentar muito o seu peso. Eu falo muito isso porque isso é um grande diferencial. Em relação ao rosto, em relação à pele, em relação ao abdômen e em relação à saúde também, claro. Durante a gestação, é muito importante também você se cuidar, tratar, passar seus cremes, comer por uma pessoa só e não por duas. Então, quando a gente está grávida, eu vou comer, estou com desejo, né? Quero comer aquilo, quero comer outra coisa. Eu acho que é um momento que você mais tem que controlar o alimento. Não fazer uma restrição calórica, mas controlar. E isso vai ajudar muito na sua pele. Graças a Deus, durante a gestação, a pele fica muito boa. Né? Os hormônios estão se elevando e a pele fica muito boa. Então, a gente não pode fazer quase nada de procedimentos estéticos durante a gestação. Então, toxina botulínica,
preenchedores, bioestimuladores, nada. O que a gente pode fazer são as tecnologias. Então, a gente pode fazer procedimentos que não sejam invasivos. A gente pode fazer uma radiofrequência microagulhada. Hoje em dia, tem aparelhos que vão melhorar a qualidade de pele, fechar os poros. Laser leve também pode ser feito durante a gestação. Von Neumann, que é a nova tecnologia de radiofrequência monopolar, também pode ser feito durante a gestação. Mas, durante a gestação, a gente tem que se posicionar para tratar o que vai aparecendo. Não fazer grandes procedimentos, porque, na verdade, assim, é o momento da mamãe e do bebê estar ali curtindo. Eu sempre falo, guarda para o pós-gestação. Isso é fundamental. Depois vai precisar. Mas, durante a gestação, o cabelo fica muito bom também durante a gestação. O fio, ele entra numa fase anágena, que é uma fase de crescimento. E ele não cai. Então, durante a gestação toda, o cabelo não cai, fica aquele cabelo cheio. Depois da gestação, ele vai cair inteiro. Então, o pós-gestação, sim, tem que cuidar mais do cabelo. Limpeza de pele, é interessante fazer durante a gestação. Um melasma que começou a surgir. Às vezes, você entra numa gestação e está com um pouquinho de mancha, o hormônio sobe e o melasma aparece. Aí, vou tratar depois. Hoje já existem cremes que podem ser usados, cremes bons, que podem ser usados durante a gestação. Então, a linha de skincare que pode usar durante a gestação aumentou muito. E durante a gestação a gente também escolhe produtos mais veganos, com menos conservantes. É uma fase assim que é um parênteses na vida da mulher. E cuidar aplicar os cremes. As mulheres têm muito medo de estria, né? A estria, ela surge no momento que a pele distender. Quanto mais a pele distender, mais chance de ter estria. Uma pele muito firme, por exemplo, a menina bem nova, meninas de 20, 30 anos, tem mais chance de ter estria do que as mulheres 30, 40 anos. Porque a pele com 30, 40 anos, ela já distendeu um pouco. Então, estria, uma mulher de 30 e poucos anos, só vai surgir se ela aumentar muito de peso. E a estria é a grande preocupação, porque é o que é mais difícil de tratar no pós-gestação. E o que acontece com as mulheres é que algumas nunca passaram creme no abdômen e aí decidem passar na gestação só. E não vai adiantar. O creme, eu sempre oriento a aplicar o creme, sim, mas não é ele ele precisa ser aplicado antes da gestação também. Óleo é uma coisa que as pacientes usam muito, mas o óleo, no geral, ele não penetra na pele. Então, dificilmente você vai ver um dermatologista prescrevendo óleo para melhorar a hidratação da pele no abdômen. Então, a mulher engravidou, vamos cuidar com o peso, vamos fazer o exercício, não deixa de fazer o seu exercício. Vamos passar o seu skincare, não larga tudo, consulta um dermatologista, conversa com ele vai te passar o que pode, o que não pode ser usado durante a gestação. Então, ácido retinóico, retinol, tretinoína, são produtos que não devem ser usados, não podem ser usados durante a gestação, mas pode ser usado vitamina C, pode ser usado ácido glicólico, numa certa concentração. Então, pode continuar tratando a sua pele, sim. O eletroderme, ele é uma radiofrequência microagulhada que eu adoro fazer em gestante, porque às vezes os poros abrem um pouco, já dá uma clareada na pele, melhora rugas finas, ruguinhas fininhas que não podem, já que não pode aplicar a toxina botulínica, né? E eu adoro fazer em gestante porque pode e o resultado é muito bom. Olha só que legal. E tem algumas gestantes que acho que já tem uma propensão para acnes. Uhum. E aí, tem algum tratamento? Dá para fazer alguma coisa? Sim, é assim, ou a pele melhora muito, né, e fica ótima, e aí tem aquelas que desenvolvem acne. Antibiótico pode ser usado durante a gestação, então uma acne que é uma acne muito inflamatória, ela pode, e que a gente não consegue tratar só com creme, porque existe ácido azelaico que pode ser usado, ácido glicólico pode ser usado também. A gente não pode usar ácido retinóico, mas não pode usar Roacutan, mas pode usar outras coisas, inclusive alguns antibióticos também quando a acne tem um perfil mais inflamatório. Algo também que as pessoas sempre questionam é a ligação do melasma com o protetor solar. A gestante, ela deve usar protetor solar, deve aplicar de quanto em quanto tempo? Como que é esse cuidado, assim, essa orientação? A gestante deve, não só a gestante, todo mundo deve usar protetor solar, mas a gestante tem que cuidar com o sol, porque o melasma ele dá uma piorada durante a gestação em função dos hormônios.
Então, é uma pele que já tem uma propensão maior a desencadear um melasma. Se entra na gestação com melasma, gente, protetor solar pelo menos assim, 2 a 3 vezes ao dia, clareadores que podem ser usados e sem sol. A mulher que se expuser muito ao sol durante a gestação, ela vai piorar o melasma ou pode desencadear. Durante a gestação, o melasma ele sempre dá uma piorada. Normalmente, se a mulher não se expôs muito ao sol, passou a gestação, os hormônios baixam e ele volta a ficar quietinho. A gente pode ver assim, a linha alba, aquela linha que fica no meio, ela escurece, às vezes a axila escurece durante a gestação, virilha escurece, mas na grande maioria das vezes, quando baixar os hormônios no pós-gestação, isso tudo melhora. Agora, um melasma que teve uma exposição grande ao sol, às vezes ele pode permanecer, né? Adorei. Obrigada por dividir conosco tanto conhecimento. Obrigada, e até a próxima. Até a próxima. Vamos falar sobre tratamento de varizes e entender o que há de mais moderno e melhor para essas situações. Bem-vinda novamente. Oi, Mari, tudo bem? Obrigada por me receber. Doutora Ana, conta para nós, então, o que há de mais moderno, o que nós temos de tratamento aí para as varizes. Ótimo. É um tema que, né, particularmente eu gosto bastante. Eu imagino. Então, assim, hoje em dia nós temos, evoluiu muito, né, o tratamento de varizes, aí, como tudo na medicina, mas o tratamento de varizes, ele teve uma evolução fantástica, né, nos últimos anos, e nós temos hoje em dia métodos bem modernos que possibilitam a gente tratar as varizes de uma maneira bem pouco invasiva, sem necessidade de repouso, né, com uma recuperação incrível. Então, para você entender, eu digo que a gente tem 2 modalidades, né? A gente tem o tratamento de varizes, que inclui o que a gente chamava antigamente de cirurgia, né? Cirurgia é tratar a safena, né? Varizes grossas, em que a gente tem que retirar, às vezes, as varizes. E tem o tratamento das varizes mais fininhas, né? Dos vasinhos, né? Que são muito conhecidos também. A gente tem essas 2 possibilidades aí de tratamento. E aí, quando a gente pensa em recuperação, como que funciona? Porque antigamente a gente sabe que era diferente. E hoje a gente vê uma recuperação mais rápida, né? Isso. Então, antigamente é bem normal no consultório, né? Quando a gente fala em ter necessidade de cirurgia, o paciente fica assustado, né? Às vezes tinha algum parente que operou há muitos anos atrás, teve que ficar 20 dias em repouso, com a perna para cima. E hoje em dia isso não é mais necessário. Então, quando a gente fala em tratamento de safenas, né, a gente tem uns métodos mais modernos, então o método que hoje em dia tem um nível de evidência, né, então o melhor tratamento, né, é a ablação da safena. E a gente pode fazer isso de algumas maneiras, né, pode fazer isso através de um laser, através de uma radiofrequência. O método que eu utilizo é o laser, a gente chama então de endolaser. Então é uma espécie de um catéter que vai entrar por dentro da veia, então não tem um corte, né, a gente não vai fazer um corte e arrancar a safena como era feito antigamente, vai passar por dentro da veia, tudo isso sendo observado por meio de um ultrassom, né? Então a gente ainda tem toda essa segurança de estar olhando no ultrassom e vai fazer a ablação dessa safena. Então eu digo que a gente vai secar, né? Cauterizar ela por dentro e não vai mais passar sangue por ali, não vai mais ter o refluxo, que é o problema, né? Essa sobrecarga que a gente tem do sangue. E as varizes mais grossas, elas também podem ser tratadas com esse laser ou elas são retiradas por pequenos cortes bem pequenininhos. E a recuperação, né, que foi a pergunta que você fez, Mari, a recuperação então é muito mais rápida, não precisa de repouso, né? Então o paciente vai para casa no mesmo dia, né? Vai para casa caminhando, pode subir escada. No primeiro dia fica mais tranquilinho, no dia seguinte já pode ir caminhando, alternando caminhadas com um pouquinho de repouso, com a perna para cima, mas não é obrigatório, né, ficar parado lá em repouso absoluto. E dia após dia, semana após semana, vai retomando suas atividades, né, e claro, depende muito de cada pessoa, de como era o grau das varizes, como eram os hábitos de vida da pessoa antes mesmo de fazer o procedimento, né, então eu digo que quem já era bem ativo, já tinha, né, um hábito de vida mais saudável, costuma ter uma recuperação ainda mais rápida. Em alguns casos tem algumas dores, um pouquinho de inchaço, tudo isso, claro, é um procedimento, né, tudo isso a gente vai manejando, mas repouso em si não é necessário. E quem não era tão saudável, não praticava tanta atividade física, está na hora de começar. Né? É isso aí, a gente sempre reforça, né, Mari? E quando a gente pensa em um procedimento desses,
depois passou aí o período de recuperação, enfim, pode voltar? As varizes, sim. Aham. Então, assim, as varizes, a gente chama de insuficiência venosa crônica, né? Essa doença que causa as varizes. Ela tem uma predisposição genética, né? Sobretudo genética. Então, claro que as condições, né? Obesidade, sedentarismo, tudo isso piora, né? Tudo isso pode acelerar o processo, tabagismo. Mas o fator genético é muito importante. Então, além disso, além dessa questão genética, ao longo do tempo nós vamos tendo mudanças no nosso corpo. Então, o nosso próprio envelhecimento, né? Algumas alterações, né? Eu digo reforço ao longo de vida da mulher, principalmente, né? Então, gestação, depois a menopausa, tudo isso tem uma alteração hormonal que pode trazer uma piora das varizes. Então, às vezes a gente tinha uma condição, né, com determinada idade, e lá na menopausa pode, por exemplo, né, ter uma piora e voltar às varizes. Então, a gente tem essa condição que é uma doença crônica. Então, é uma doença que tem que estar sempre sendo acompanhada. Não é fez a cirurgia e abandonou o médico. Além disso, também, né, a gente tem muito essa questão das varizes voltarem. Muitas pessoas falam, nem vou operar porque vai voltar tudo, né? Mas é importante ressaltar que hoje em dia tudo evoluiu, né? Então, essa questão da gente fazer uma avaliação muito mais certeira do diagnóstico, fazer um tratamento muito mais certeiro e guiado por ultrassom, como eu comentei anteriormente, tudo isso permite que a gente tenha menos recorrência, né? Então, muitas vezes, voltaram as varizes muito cedo, era porque era feito tudo muito às cegas, né? Então, às vezes a gente tinha, voltavam, não era tratado de maneira adequada, digamos assim, sabe? Então, a gente tem esses dois pontos. O ponto de que é uma doença crônica, né? Que a gente tem que sempre acompanhar, e o ponto de que antigamente não era feito, digamos assim, né? Talvez um diagnóstico, um tratamento tão certeiro como é feito hoje em dia. E é indicado de quanto em quanto tempo essa paciente voltar a fazer, né, uma anamnese de novo, Sim, enfim, uma avaliação. Uhum. É assim, as minhas pacientes, a gente tem um protocolo ali de acompanhamento, né, pós-operatório, então 30 dias, né, depois 30 dias, depois 6 meses, depois 1 ano, e depois pelo menos uma vez por ano, né, a gente sempre, claro, depende da condição de cada um, mas no mínimo uma vez por ano, quem tem varizes é bom consultar o cirurgião vascular. Quem faz, né, os procedimentos, né, para os vasinhos, é muito normal, né, quem operou ter depois os vasinhos para a gente continuar fazendo o segmento, no mínimo uma vez por ano tem que vir para a gente fazer sessões de manutenção, né, fazer um check-up. Quem tem outras condições vasculares também, o ideal é fazer um acompanhamento uma vez por ano, fazer uma espécie de um check-up ali, né, tá sempre acompanhando. Check-up vascular. Exatamente. E uma paciente pode fazer mais de uma cirurgia na vida? Ah, sim, isso é bem comum, né, por esse motivo mesmo, às vezes a gente tinha naquela ocasião uma safena só doente, e a doença pode progredir, a gente não vai tratar uma safena só para prevenir que em algum dia ela possa ficar doente, né, então a gente trata o que está com problema naquele momento, né, e ao longo como é uma doença crônica, ao longo do tempo, pode ser que, né, outra safena tenha uma condição que a gente vai precisar fazer o procedimento, ou as próprias varizes, os vasinhos. Então, é muito comum, né, a gente ter uma mesma paciente que faz mais uma vez a cirurgia. Perfeito, adorei as explicações. Obrigada. Obrigada por dividir tanto conhecimento. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, se você pensa que talvez precise de cirurgia, de uma avaliação, não deixe passar muito tempo, procure um profissional, uma boa avaliação, porque a gente olha muita coisa na internet, mas eu sempre digo, nada dispensa uma boa avaliação médica. Exato. Então entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a doutora Ana lá, chama ela e marca a sua avaliação, né, doutora? Isso aí, pode chamar. Até a próxima. Até mais, Mari. Infância, imunidade e medicina integrativa. Hoje a gente vai falar sobre esses assuntos com o Dr. Otávio, nosso médico integrativo. Bem-vindo novamente. Muito obrigado pelo convite. Muito bom te receber e falar sobre esse assunto que eu amo. Então, assim, quando a gente pensa na primeira infância, medicina integrativa, qual é essa relação? O que a gente precisa falar para as mães que estão nos acompanhando? Então, antes de mais nada, uma infância saudável começa desde o nascimento, né? É importante a amamentação materna até os 6 meses, isso faz uma diferença brutal na saúde da criança, né? Porque é lá no primórdio, desde o nascimento, é o desenvolvimento do microbioma intestinal da criança. Isso é de fundamental importância para lá na frente ter uma imunidade legal, não ter doenças, ter uma
menos dificuldade emocional com a criança. Quando a gente pensa em suplementação, doutor, o que é indicado para as crianças? A gente sabe que os pediatras, eles já passam algumas suplementações, até acho que 2 anos, mas depois disso a suplementação ela é esquecida. E a gente sabe que, no caso, vitamina D. A gente precisa suplementar. Então, o que você vê aí de crianças que precisam de suplementação e não tem? Então, em primeiro lugar, né, a vitamina D, a principal forma de aumentar seus níveis, né, é através do sol. Se expor ao ar livre já é uma grande forma de tu aumentar seus níveis e sua imunidade, né? A vitamina D, ela é mais conhecida como um hormônio D, porque ela exerce uma grande variedade de funções no corpo. Uma delas é a imunidade, além da formação óssea, dentária, tudo, né? E a melhor forma de aumentar a vitamina D é se expondo ao sol. Mas, em determinadas situações, a sua suplementação é de fundamental importância. Por quê? Ela previne o desenvolvimento de asma, previne quadros gripais mais graves, quadro de bronquiolites, tudo isso associado com uma simples vitamina D. Tá? Mas que tem que ser bem administrada, né? Tem que ser suplementada de forma correta, com vitamina K2 e MK7, né? E a vitamina A, que elas agem em sinergia para melhorar o sistema imune. Claro, tem outros suplementos, mas a vitamina D, por ser mais comum e fácil acesso, é o que a gente mais recomenda. Doutor, e hoje não existe um pediatra integrativo? O médico integrativo, ele atende a família inteira? Com certeza. A gente está preparado para atender todos, né, da família, né? Desde a gestante, da criança, do idoso, né? Porque a medicina integrativa é isso, a gente modular vitaminas, minerais, hormônios para atingir uma saúde plena. A gente vê muitas crianças com antibiótico, com medicamentos. Um exemplo, a minha filha, ela tem um nível de colesterol um pouco mais alto no sangue, e é genético, não é da alimentação, porque a alimentação dela é perfeita. E aí já teve levantado uma situação de dar medicação para baixar o nível de colesterol de uma criança de 5 anos. Então a gente vê muitas coisas nesse sentido da medicalização da infância. Com certeza. E não é raro, né? O pessoal hoje já está dando estatinas para criança, né? Que é um verdadeiro absurdo. Que é um mito do colesterol, né? O colesterol é fundamental para nossas membranas cerebrais, para nossos hormônios, né? Todos os nossos hormônios vêm a partir de colesterol, inclusive a vitamina D, que eu falei antes. Então, assim, hoje, com o conhecimento, com essas informações, com a medicina integrativa, a gente sabe que o ômega 3, a suplementação adequada, ela elimina toda essa questão aí de medicação, porque se criou isso do universo farmacêutico, medicação. E isso é algo que realmente me assusta, sabe? Porque as nossas crianças, elas já estão aí Tem crianças que tomam 5, 6 vezes por ano um antibiótico, enquanto tu deverias aumentar a imunidade dela para que ela não tenha aquelas doenças de repetição. Exatamente. Porque, como eu te falei, a nossa imunidade, a nossa saúde, né, ela precisa ser sempre vista com um olhar para ser o mais natural possível. Tá? Isso inclui a modulação da microbiota intestinal, né, porque a gente tem o sistema GAUT, né, que é um sistema que conecta o nosso sistema interior com o exterior, através da microbiota intestinal. E quando a gente pensa em imunidade, as mães sempre querem saber, tem uma fórmula mágica? Como que você pode nos ajudar a entender aí a imunidade? Algumas dicas para melhorar a imunidade das crianças. Então, como eu falei, a busca da imunidade começa dentro da gente, né? A nossa microbiota intestinal é uma ótima forma, né? Então, como é que tu vai cuidar? Promover o aumento da imunidade envolve começar pelo básico, né? Pela alimentação, uma dieta, a gente sabe que uma dieta com menos açúcar é uma dieta menos inflamatória. Isso faz com que você tenha um sistema imune mais saudável. Além disso,
brincar, sair das telas. Tudo isso faz com que a criança se desenvolva saudável. Além da suplementação de vitamina D, a gente tem o uso de certos minerais que a gente pode usar, como o zinco, é um importante aliado no aumento do sistema imune. Tá? Junto com o magnésio, ele exerce uma função importante. E alimentos ricos em zinco envolvem os mariscos, frutos do mar, é importante. Além disso, o uso de ômega 3, que hoje em dia tem fórmulas de líquidos com saborizados para facilitar o consumo. Tá? E o próprio melhor dieta rico em dietas ricas em pescado são mais favoráveis a serem mais saudáveis. Legal, então são ajustes aí na alimentação, na suplementação, uma boa noite de sono, porque a gente sabe que o sono também é importante. Sono é importante, ainda mais para a criança que está em desenvolvimento. Né? Aquele sono das 21 horas até as 2 da manhã é o que melhora muito a saúde. E tantas crianças vão dormir bem depois das 21. E as que dormem antes das 21, por causa da minha filha, são as estranhas. São as mães, sabe que existe um preconceito com o certo. As pessoas acham certo da doce, alimentação cheia de industrializados, um lanche na escola. Pensa, quantos dias na escola, quantos dias que eles vão para a escola? 5 durante a semana, né? Se todos os dias a gente manda uma besteirinha, são 5 dias que eles comeram coisas absurdas. Agora já saiu essa notícia daquele corante vermelho que está ligado, relacionado ao câncer de tireoide, foi proibido nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Os pais têm conhecimento, a gente vê o posto, as pessoas postam, tá aí na internet. Sim. Daí isso realmente me deixa chocada. É isso aí. Por isso que é importante uma dieta mais, dirigir mais natural possível, né? Evitar corantes, doces, porque tudo isso interfere com a nossa... Conservantes de todos os tipos, isso. Açúcares, tu vai vendo, lê o rótulo, tem 4 tipos de açúcar diferentes ali. Com certeza. É açúcar, é isso, é aquilo, mas tudo é açúcar. Então, como que uma criança vai ter uma imunidade boa com esse tipo de alimento? Certeza. E já que a gente falou nisso, uma dica importante em olhar os rótulos é sempre olhar se tem presença de dióxido de titânio, carboximetilcelulose ou policarbonato 80, são substâncias muito agressivas para a criança, porque elas alteram a flora intestinal e alteram o intestino e, consequentemente, alteram toda a parte imunológica da criança. Muito obrigada pelas informações e até a próxima. Eu que agradeço. Há 20 anos no mercado televisivo e de produção, Premier Produções oferece soluções práticas e inteligentes. Com qualidade e confiabilidade na implantação, administração e gerenciamento de programação de rádio e TV. Veja o resultado através do portfólio. Ilson Antônio Betim, nascido em Pelotas em 1964, foi o fundador visionário do grupo Premier Produções. Formado como técnico eletrônico pelo Cefet, ele iniciou sua trajetória na radiodifusão ao se mudar para Florianópolis em 1987. Com uma carreira sólida em grandes empresas de mídia, Betim realizou seu grande sonho em 1996, fundando a Premier Produções. A Premier trouxe inovações importantes ao cenário da comunicação, especialmente com a criação e operação de TVs legislativas em diversas câmaras municipais. Sua liderança foi crucial para ampliar o acesso à informação e fortalecer a transparência governamental. Ilson Antônio Betim faleceu em 2022, deixando um legado de pioneirismo e dedicação à comunicação. Seu trabalho continua inspirando a busca por inovações no setor. A Premier Produções é a maior fornecedora de mão de obra e equipamentos profissionais para rádio e televisão do sul do Brasil. Atuando nas regiões sul e sudeste,
Somos especialistas na transmissão de eventos esportivos, feiras, leilões, shows e programas de TV. Nosso diferencial é a operação de TVs legislativas, com concessões em câmaras municipais de Blumenau, Jaraguá do Sul, Pouso Alegre, São José, Pelotas e na Assembleia Legislativa de Santa Catarina com a rádio. Além disso, a Premier Produções é reconhecida por sua experiência em radiodifusão, multiprogramação digital e tecnologia broadcast, oferecendo soluções de alta qualidade em transmissão audiovisual. Nossas parcerias estratégicas com empresas como Intelsat, Embratel e Hispasat garantem a robustez e confiabilidade dos serviços via satélite. Premier Produções, líder em soluções de radiodifusão e comunicação legislativa.